de gente que até retirou-se de caminhada eleitoral por causa do Banco Master. Porque aí a gente lembra também de proposta de delação de Paulo Henrique Costa, do BRB, e a PGR, no fim de junho, negou, depois, eu estou até na dúvida agora aqui sobre Polícia Federal, mas já eu chego no Eli Jonas Maia. A PGR também negou a proposta de delação premiada de Paulo Henrique Costa, que era presidente do BRB, que tem conexão BRB com o governo do DF, e quem foi governador do DF, Ibanez, você já adiantou para a gente que ele abriu mão da corrida, e tem um outro nome agora? O Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. Nossa, o outro, só Cláudio Castro, né, no Rio de Janeiro. Ex-governador do Rio de Janeiro, que ia concorrer ali para o Senado e também retirou-se da caminhada. Portanto, a gente vê o cometimento de um crime que tem efeitos, assim, inúmeros, de uma grande teia, desde liquidação do banco, por causa do oferecimento de um CDB, rendendo 140% do CDI, e não tem problema oferecer isso, rendendo, o problema é não pagar quando vence, né, as pessoas que investiram no teu banco. Aí o problema do BRB, por isso que eu citei Paulo Henrique Costa, que fez virar caso de polícia, né, a primeira operação da PF em relação ao Master tem a ver com o BRB, a tentativa de venda do Master para o BRB. A gente teve também a situação da REAG, a gestora de fundos de investimento, que também fechou, né? Acabou-se. A Fictor, você se lembra disso? Quando ia haver um dia antes de ser preso, Daniel Vorkar ia viajar para o Oriente Médio para vender uma parte do Master para um grupo de investidores árabes, incluindo a Fictor, e acabou que a Fictor, no futuro, além de não ter fechado esse negócio, até entrou com um pedido de recuperação judicial que foi aceito. Aí, gente, INSS, crédito consignado, relação com estados, com municípios. Então, e aí eu vou caminhar aqui para o Eli Jonas Maia. O cenário é difícil para a defesa de Daniel Vorkar, né? É problemático. E eles estão trabalhando para defender o cliente deles. A Polícia Federal avança nessa investigação para compreender como é que eles agiram ao atacar inúmeras pessoas / instituições para descredibilizar essas pessoas que eventualmente tenham agido para prejudicar Daniel Vorkar. Eli Jonas, nesta linha do tempo, depois de tantas etapas de operação, foi eficaz a contratação dessas pessoas na internet? E como é que fica o caminho dessas pessoas atingidas pela operação daqui para frente? Bom dia. Elisa, ótimo dia para você, ótima sexta para o Theo Cury, para quem está acompanhando a gente. São tantas frentes de investigação que você trouxe muito bem a linha do tempo de investimento, de REAG, de Fictor, do BRB, e também a PF abriu um outro inquérito no começo deste ano, paralelo, que era em relação ao Thiago Miranda, publicitário, que foi alvo dessa nova etapa da Polícia Federal, da Operação Compliance Zero, e ele que aparece agora na nossa imagem aí, justamente em outro braço dessa investigação, na teia do Banco Master, que é em relação à contratação de algumas páginas na internet, alguns perfis de fofoca, páginas de nutrição que nada tinham a ver com o mercado financeiro, para atacar adversários do Daniel Vorkar no chamado Projeto DV, com as iniciais DV de Daniel Vorkar. Quando esse inquérito foi aberto, a Polícia Federal começou uma linha do tempo de verdade para entender quais foram as publicações que foram feitas com o mesmo discurso, e aí chegou-se ao ponto de encontrar no celular do Daniel Vorkar mensagens com o Thiago Miranda, que aparece na imagem. Publicitário muito conhecido aqui em Brasília, trabalhava como um marqueteiro também do Daniel Vorkar, uma pessoa que fazia o meio de campo em diversas frentes de investimentos aqui em Brasília e também em São Paulo. E descobriu-se, então, a Polícia Federal que ele foi o responsável por contratar alguns influenciadores digitais, ou melhor dizendo, perfis na internet, para atacar o Banco Central, tentar descredibilizar, já que o Banco Central foi contra a compra e venda entre o BRB aqui de Brasília e o Banco Central. E, além disso, também contratação de outros influenciadores digitais, perfis na internet, para defender o Banco Master, dizendo que o Banco Master estava sendo uma vítima da sociedade. Dentro desse inquérito, ele prestou um depoimento, o Thiago Miranda, inclusive. Tivemos acesso às informações desse inquérito e ele confirmou à Polícia Federal que contratou esses perfis na internet e, para a Polícia Federal, ele disse que não era para atacar as instituições, mas sim
para uma gestão de crise após o Banco Master ser liquidado em novembro do ano passado e o Daniel Worcaro ser preso. Ele até disse que, inclusive, apresentou esse plano ao Worcaro no fim do ano passado, logo após o Daniel Worcaro ser preso e ser solto. Foi solto, o Thiago Miranda apresentou um plano de gestão de crise, no entendimento dele, e que tinha uma relação de páginas que foram contratadas. E os valores chegariam, segundo ele, a 8 milhões de reais, algumas páginas, para ter o mesmo discurso ali na internet. E aí já entro em outra apuração também, que é em relação a quais perfis e páginas foram contratadas. Nessa linha do tempo, a Polícia Federal começou lá em 9 de dezembro do ano passado até 6 de janeiro deste ano e viu que pelo menos 40 páginas na internet tinham o mesmo discurso, a mesma narrativa e as mesmas publicações criticando o Banco Central, defendendo Daniel Worcaro e defendendo o Banco Master, dizendo mais uma vez que o Banco Master era uma vítima do sistema financeiro, que o Banco Central, o governo brasileiro, estavam agindo contra a sociedade brasileira. Tudo isso, então, dentro dessa investigação. E o mesmo discurso, por exemplo, disse mais uma vez e reforço aqui, nesses 40 perfis, a investigação da Polícia Federal identificou que tinha perfis, páginas de fofoca, perfis de nutrição, perfis que nada tinham a ver com o mercado financeiro, que nunca tinham nenhuma publicação com a questão de bancos ou economia. Isso chamou a atenção, está no inquérito da Polícia Federal, o depoimento dele está no inquérito da Polícia Federal, e também depoimentos de páginas e perfis que foram contratados e confirmaram também para a Polícia Federal que houve uma negociação, houve uma contratação por parte do Thiago Miranda e também de um outro empresário que é daqui de Brasília, que também está sendo investigado. Tudo isso culminou nessa nova fase da operação da Polícia Federal, que, segundo a avaliação de investigadores, ainda vai ter muito pano para manga aí, com base em tudo que foi apreendido e vai ser analisado pela perícia da Polícia Federal. Elisa, Tel. Jonas Maia, Tel Cury, trazendo aqui para a gente as repercussões nesta sexta-feira de manhã de mais uma etapa da Compliance Zero.